Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós continuaremos os nossos estudos através da plataforma do YouTube e outras plataformas que a escola disponibilizar, tá? Vamos continuar os nossos assuntos da disciplina de artes através do módulo, certo? Acompanhando pelo módulo, e quem não tiver com o módulo, eu também estou disponibilizando através do YouTube, do WhatsApp, tá? YouTube, aula e o material WhatsApp. Vamos lá? Página 17, tá? E o que na página 17 a gente continua falando sobre arte? Falando da perspectiva, né? E ele traz essa questão da perspectiva na arte, né? O que é essa perspectiva? Qual é essa forma? O que significa isso? Perspectiva, né? Ele traz através do que? Da visão, né? Como a gente visualiza isso. E aí vamos ver como o autor ele utiliza essa questão da perspectiva em linhas gerais. A perspectiva é um recurso utilizado para representar em um suporte bidimensional, ou seja, duas dimensões, figura, corpos, paisagens, objetos tridimensionais, de 3 dimensões. E aí ele continua. Essa representação mostra os objetos como nós os percebemos. E como é que a gente percebe? Né? Através de quê? Visão. Estamos trabalhando a questão da visão. E aí, essa visão a gente vai trazer para desenhos e figuras que a gente vê no nosso dia a dia. Como assim? Como trabalhar essa perspectiva em coisas do nosso dia a dia? Pense numa estrada longa, né? E essa estrada, a nossa visão, ela não acompanha a mesma profundidade e largura que vai essa estrada, mas na nossa visão ela vai se afunilando, né? E o afunilamento não significa que aquela rua ela está afunilando, mas sim que a nossa perspectiva com relação àquela paisagem, ela vai diminuindo, podendo formar, né? Duas coisas que ele ressalta aqui. Quais são essas duas coisas? Vocês estão me acompanhando? Quero saber, hein? Vão colocar lá no grupo. Quero saber com essas duas visões. E aí, através de desenhos, que a gente pode estar fazendo os vários tipos de desenhos, ele leva essa imagem visual de uma pista, né? De uma pista que vai se afunilando, tá bom? Aí, eu vou estar colocando também uma imagem que ele utiliza, certo? De uma tela de Leonardo da Vinci. O que? É a Santa Ceia, onde está acontecendo lá uma mesa, né? Uma mesa de jantar. E para dar profundidade naquele espaço, né? Naquela sala, você vê a disposição das paredes, né? Elas ficam, pronto, de vocês para mim, assim, tá vendo? Diminuindo aqui no fundo e abrindo mais as laterais. Também vou estar disponibilizando e isso está também no material de vocês. Isso é uma forma da perspectiva, certo? E aí ele vai e o autor traz alguns pontos para trazer essa perspectiva de uma forma ainda mais clara, né? Ele traz algumas observações, né? Quais são os principais conceitos disso, dessa perspectiva? Aí ele traz linhas do horizonte, ele traz ponto de fuga, ponto de vista e linhas de fuga, né? 4 termos para falar da perspectiva. Aí nesse linhas do horizonte, né? Vamos lá, eu quero que vocês sempre se atentem também à forma que o autor traz a informação, tanto a explicação como também o que o autor nos traz de informação. Ele diz assim: a linha do horizonte é uma linha onde corre o ponto de fuga. Como assim? Vamos ler novamente? Vamos continuar? Não importa se você está abaixo, sentado ou em pé. A linha do horizonte permanece na altura dos seus olhos. Como isso? Como é que é isso? Você vai pegar um lápis, certo? E vai colocar. A gente tem uma visão periférica,
né? Essa visão central, a visão periférica. Para a gente eliminar essa visão aqui, ele dá o exemplo da gente colocar um lápis. E aí a gente vai ter uma visão olhando para frente, uma visão do horizonte. Viu que é mais fácil? Que é a linha do horizonte, a gente consegue ver, ó, a horizontal de forma mais prática. E tem uma outra coisa. Vocês já observaram no mar, quando vocês vão à praia? Aí olhando para o mar, vocês veem até onde vai a linha do mar e onde começa a linha do céu, né? E aí você consegue ver essa definição entre o mar, o desenho do mar e o início do céu, tá? Isso daí também é uma forma de ver essa linha do horizonte. Aí ele traz os pontos de fuga. O que são esses pontos de fuga? Os pontos de fuga são, dentro da perspectiva, ela representa o objeto na paisagem, projetando sobre um plano. Por exemplo, aqui eu não tenho como fazer, mas vamos dar o exemplo ainda do lápis, tá? Do meu marca-texto. Nesses pontos de linhas de fuga, quando tem, por exemplo, uma sombra, quando tem sombra a gente dá para ver isso com mais facilidade. Nessas laterais aqui, ó, é onde vai mostrando esse ponto de fuga, tá? Vamos dizer, essa sombra que ele formar, tá bom? Vocês vão ver, dar uma olhadinha lá na imagem e vão deixar isso mais claro. E aí ele vem o ponto de vista. O que é esse ponto de vista? Né? Vamos dizer para a forma do autor e eu vou dar uma explicaçãozinha bem prática para vocês entenderem. O ponto de vista é a posição, o ângulo de visão em que o observador se encontra em relação ao objeto. A perspectiva muda de acordo com o ponto de vista. Exemplo, se vocês estão de frente para um carro, certo? Vamos pensar em um carro. Esse carro, se vocês olharem em pé, vocês estão de frente para esse carro, vocês estão de frente para o capô desse carro ou a traseira dele, mas vamos para frente, né? O capô do carro. Se vocês olharem, vocês vão estar vendo uma parte do céu, vocês vão estar vendo, né, a frente do vidro, né, essa frente do vidro, que vocês vão conseguir ver o que é que tem dentro do carro, e um pedacinho do capô. Aí, vocês vão e abaixam, né? Vamos dizer, vocês dão uma flexionada no joelho e abaixam o corpo. Nessa posição, vocês vão estar vendo ainda um pouco do vidro, mas vocês vão ver outras informações. Vocês vão ver o capô do carro, vocês vão ver os faróis, né, as lanternas, vocês vão ter outras informações. Você está na mesma direção, só estou diminuindo os níveis, né? Estava em cima, está mais abaixo, e agora vocês pegam e literalmente sentam no chão ou deitam no chão. Qual vai ser a sua visão se você deitar no chão? Você vai ver o pneu, você vai ver um pedaço ainda do para-choque, você vai ver o chão e um pouco à frente desse chão. Então, você permaneceu na mesma direção, só que como você mudou os níveis, você já vai ter um ponto de vista diferente, tá bom? E aí, ele entra agora nos pontos de fuga, né? Aí, em linhas gerais, ele diz o seguinte: as linhas de fuga são as linhas imaginárias que proporcionam efeito de perspectiva, convergindo com o ponto de fuga. E aí, como é que a gente pode pensar sobre isso? A perspectiva, ela é muito utilizada na arquitetura, né? Na arquitetura, ela é uma das coisas fundamentais para o desenho. Eu vou pausar aqui.